Fala, minha gente. Pessoal, essa é uma questão muito legal para a gente lembrar sobre incidência em superfícies esféricas. É importante demais a gente lembrar que quando um raio de luz incide numa superfície esférica, como é que vai ficar a reta normal? Então, para que a gente possa entender legal aí o que eu acabei de falar, é o seguinte. A questão que você acabou de ler diz para a gente que a luz ela vai incidir aqui, olha, na parte plana de um hemisfério. Essa parte plana eu vou chamar esse ponto de incidência 1, ok? Então, nesse ponto de incidência 1, a luz, quando ela bater, ela vai incidir de tal forma que no ponto de incidência, quando a gente traceja uma reta imaginária perpendicular à superfície, já mostrada na figura, que é a reta normal, o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal é um ângulo de 60 graus. Logo, esse ângulo é o que a gente chama de ângulo de incidência. Esse ângulo aqui que vale 60 graus. Então, o ângulo de incidência, eu vou chamar de I1, porque vai haver outra incidência. O ângulo de incidência 1 vale 60 graus, ok? A questão está mostrando para a gente que esse raio de luz está vindo do ar e vai passar para dentro do cristal. O índice de refração do ar é 1 e o índice de refração do cristal é raiz de 3. O que ele quer é que a gente diga como é que vai ficar a trajetória do raio de luz até sair do hemisfério e os ângulos envolvidos nesta situação. Então é uma questão bem legal, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Para a gente não ficar com a figura muito poluída, deixa eu apagar aqui, ok? E aí eu vou duplicar para a gente poder entender legal o que é que vai acontecer, entender legal o problema, a resolução dele. E vamos dar aí uma ampliada na imagem. Então, vamos ampliar para a gente poder começar a entender a resolução do problema. Então, primeiro passo, tranquilo? Então, a gente já sabe que esse ponto de incidência 1, a luz ela vai incidir aqui, ponto de incidência 1. A gente já sabe que este ângulo aqui é o ângulo de incidência quando a luz sofre refração e que a luz vai passar do ar para o cristal, ou seja, a luz ela está saindo de um local de índice de refração menor para um local de índice de refração maior. Ou seja, a luz está saindo de um meio menos refringente, para um meio mais refringente. Então, um meio menos e a luz passando para dentro de um meio mais refringente. Tá, e quando a luz ela sai de um meio menos para um meio mais refringente, como a incidência é oblíqua, então, se a luz seguisse em linha reta, lembre-se que a luz só segue em linha reta em meios homogêneos e transparentes. Apesar do ar e do cristal serem dois meios transparentes, como são dois, deixa de ser homogêneo e passa a ser heterogêneo. E aí, como a incidência é oblíqua, ou seja, um ângulo diferente de 90 graus, vai fazer com que a trajetória da luz mude. E como a luz ela está saindo do meio menos refringente para o meio mais refringente, a luz vai perder velocidade e, consequentemente, ela vai se aproximar dessa reta aqui, que a gente chama de reta normal, que a imagem já ofereceu pra gente, ok, gente? E aí, esse ângulo que está aqui sendo marcado, olha, é o ângulo formado entre o raio refratado e a reta normal. Por isso que a gente chama esse ângulo aqui de ângulo de refração. Beleza, gente? A gente já sabe que isso aqui é o ângulo de incidência, não é? E agora nós vamos poder calcular o ângulo de refração, porque lembre que a questão quer que a gente mostre como é que ficou a trajetória da luz e os ângulos envolvidos. Então, para essa primeira situação, vamos usar a lei de Snell. A lei de Snell que diz que o seno do ângulo de incidência vezes o índice de refração do meio onde está o raio incidente, e observe que o raio incidente está dentro do ar, por conta disso, vezes o índice de refração do ar, é igual ao seno do ângulo de refração vezes o índice de refração do meio onde está o raio refratado. Observe que o raio refratado está dentro do cristal, por conta disso, vezes o índice de refração do cristal. E aí, substituindo, gente, nós temos que o seno do ângulo de incidência, e a gente viu que o ângulo de incidência vale 60 graus, vezes o índice de refração do ar, que é 1, é igual ao seno do ângulo de refração vezes o índice de refração do cristal, que vale raiz de 3. O seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes 1, que vai ser igual ao seno do ângulo de refração vezes raiz de 3.
Como raiz de 3 aparece dos dois lados da igualdade, nós podemos então dividir a equação toda por raiz de 3, né? Que equivale a dizer que eu vou simplificar essa raiz de 3, ó, e a essa raiz de 3. E aí nós vamos ficar que o seno do ângulo de refração é igual a 1/2, e a gente lembra que o ângulo cujo arco seno dele vale 1/2 é o ângulo de 30 graus. Então, logo, o ângulo de refração vale 30 graus, ok, gente? Então, a gente acabou de descobrir que a luz, ao incidir nesse hemisfério, na parte plana, ela vai entrar no cristal, formando um ângulo de 30 graus. Esse ângulo aqui vale 30 graus, beleza? Só que o detalhe é o seguinte, olha, a luz agora ela vai pegar neste outro ponto. Agora nós temos outro ponto de incidência, que é um ponto de incidência 2. E aí quando a luz ela pegar nesse outro ponto de incidência, mais uma vez agora a luz ela vai passar, vai sofrer refração, porque ela vai estar agora saindo do cristal, passando para o ar. Ok? Ou seja, agora ela vai sair do cristal, que é um meio mais refringente, passando para o ar, que é um meio menos refringente. Tá, e aí agora eu quero lembrar para vocês o que eu falei no início do vídeo. Como é que a gente traceja uma reta imaginária perpendicular a uma superfície esférica? Então eu vou lembrar isso para vocês. Como essa figura já está muito poluída, eu vou dar uma melhorada para você poder entender, ok? E agora, com a figura bem mais limpa, vamos entender agora o que é que a gente vai ter que fazer, ok? Então, veja, o ponto de incidência 2 já está aqui marcado. E agora, como é que a gente faz para tracejar uma reta perpendicular a uma superfície esférica? Ou seja, como é que a gente faz para tracejar uma normal a uma superfície esférica? Então, lembre-se, e é muito importante, que para que uma reta seja normal a uma superfície esférica, essa reta deve passar pelo centro, o centro dessa superfície esférica. Então, olha, se eu completasse aqui a circunferência, observe que ali está o centro da nossa circunferência. É por conta disso, então, que olha como é que vai ficar a nossa reta normal. A nossa reta normal, ela vai ficar exatamente passando pelo centro de curvatura desse nosso hemisfério, ok, gente? Então, a nossa reta normal, a nossa reta perpendicular à superfície, ela vai ter que passar na direção do centro, beleza? E daí, a partir de agora, observe o seguinte, que o raio de luz que incidiu na superfície esférica, ele está exatamente em cima da nossa reta normal. E aí, pessoal, eu vou usar a lei de Snell apenas por uma questão de desencargo de consciência, mas não precisaria. Usando a lei de Snell, porque a gente sabe que a luz vai passar agora do cristal, né, que é um meio mais refringente, para dentro do ar, que é um meio menos refringente. Agora, usando a lei de Snell nesse segundo ponto de incidência, nós teríamos o seno do ângulo de incidência vezes o índice de refração do meio onde está o raio incidente. Observe agora que o raio incidente está dentro do cristal, porque estamos avaliando agora a refração que ocorre do cristal para o ar, ok? Então, vezes o índice de refração do cristal é igual ao seno do ângulo de refração vezes o índice de refração do meio onde está o raio refratado. O raio refratado que eu ainda não desenhei, ele vai passar para o ar, ok? Por que você não desenhou, Diego, o raio refratado? Porque a gente vai ver o que é que vai acontecer, ok? Eu poderia apenas te dizer o que vai acontecer, mas eu quero provar matematicamente o que vai acontecer. Então, nós vamos substituir, olha, o seno do ângulo de incidência. Gente, cuidado, quanto vale o ângulo de incidência nesse caso? Acertou você que disse que o ângulo de incidência, lembre que estamos falando dessa incidência aqui, que o ângulo de incidência nesse caso é igual a 0 grau. O ângulo de incidência 2 equivale a 0 grau. Não esqueça que ângulo de incidência é formado entre o raio incidente e a reta normal. Como o raio está sobre a reta normal, é por isso que o ângulo de incidência vale 0 grau, ok? Vezes o índice de refração do cristal, que vale raiz de 3, é igual ao seno do ângulo de refração, o seno do ângulo de refração, vezes o índice de refração do ar, que vale 1. E aí nós vamos ter que o seno de 0 é 0 mesmo, tá? Vezes raiz de 3 vai ser igual ao seno do ângulo de refração vezes 1, que é, obviamente, igual ao seno do ângulo de refração.
Então, o seno do ângulo de refração vai ser igual a 0, e o ângulo cujo arco seno dele vale 0, o ângulo cujo arco dele vale 0, é o ângulo exatamente de 0 grau. Tá, e isso quer dizer o quê, hein? Isso quer dizer que o ângulo de refração também vale 0. Se o ângulo de incidência vale 0, e por conta disso o raio de luz está sobre a reta normal, e o ângulo de refração, acabamos de ver, também vale 0, quer dizer que a luz, então, olha, ela passa direto sem se desviar. É o que nós chamamos de incidência perpendicular. Quando a incidência é perpendicular à superfície, a luz refrata sem sofrer desvio, ok, gente? Então o que vai acontecer é que a luz ela entrou e a trajetória da luz e os ângulos envolvidos são exatamente esse, olha. O ângulo de incidência na primeira refração foi de 30 graus e o ângulo de refração na primeira refração foi de 30 graus e o ângulo de refração na segunda refração foi de 0 grau, ok? Espero que vocês tenham entendido a resolução da questão, uma questão muito bacana. Um beijo muito forte no cérebro de vocês e até a próxima.